Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ver o novo conteúdo aqui na página 20, que é a unidade 3, que é estatística, né? Que é um conteúdo que vocês vão ter nas diversas áreas que você for fazer, né? Independente da faculdade, né? Às vezes vai ter o nome de bioestatística. É uma matéria que está em voga, né? Por causa da pandemia. Ou seja, todo dia são lançados dados novos sobre o que está acontecendo. Então, isso tudo envolve a estatística. Então, é a matéria da moda hoje em dia, né? Por quê? Porque o que aquela estatística faz? A estatística é uma forma de você poder traduzir o comportamento do coletivo, ou seja, de tudo que está acontecendo ao nosso redor, né, em forma de números, dados, né? Porque hoje em dia é isso que você faz para você poder colocar em prática algo que você queira. Você precisa dar uma justificativa, né, para aquele fato que você está fazendo. E para isso você precisa de informações, de dados do que está acontecendo, qual a realidade daquele local, realmente é necessário fazer a quarentena, por que está sendo feita a quarentena, como é que estão os números em cada região, né? Quais são os riscos que você tem, o tipo de letalidade dos vírus. Então, tudo isso é pesquisado dentro da estatística para te dar argumentos para você poder estudar e você poder encontrar soluções, né? Então, dentro dessa pesquisa, né, que a gente pode dizer de estatística, tem diversos termos, né? O primeiro termo importante dele é o universo estatístico, né, ou a população estatística, que é o conjunto formado de todos os elementos que possam oferecer dados pertinentes a um determinado assunto que você precisa saber, entendeu? Então, é todo o universo que eu preciso saber. Por exemplo, você tem a população, aqui no caso a gente tem a população do Brasil inteiro, né, que está envolvida nessa situação do vírus, né. Então aqui a gente tem uma tabela, né, que é oferecida pelo Ministério da Saúde todo dia, a partir das 5 horas da tarde. Como ontem foi feriado, né, ele normalmente vai colocar, foi um horário um pouco mais cedo, né, então coloca por região, né. Esses fatores a gente vai estudar e a gente vai colocar um nome para esses dados aqui, ó, porque você vai ter que os dados sempre a frequência absoluta do que está acontecendo, junto com a relativa, ou seja, em formato de porcentagem, para você ver o que está acontecendo em cada região do país, por exemplo, né? Para você ter uma identidade do que está acontecendo, né? Fora que também dentro do universo estatístico você vai ter uma coisa que a gente chama de amostra. Por que é uma amostra? É uma porção dessa população estatística. Por quê? Você tem numa população do Brasil, se você pegar toda a população do Brasil, vão dar 209 milhões de habitantes. Então, o que acontece? Você não tem como fazer teste para tanta gente assim, tá? Não tem como você fazer tanto testes assim. Como é que você vai fazer teste em 209 milhões de pessoas, né? É totalmente impraticável, né? Mas através dessas amostras, o que são essas amostras? Nesse caso aqui do estudo, né? Nesse caso aqui, você está pegando pessoas que estão dando entrada no hospital, ou seja, não tem ele está com sintomas ainda muito mais fortes do que uma gripe ou um resfriado, a ponto de ter que ir para o hospital. Normalmente falta de ar, ele não fica sem a falta do olfato, né? Que é dos sintomas do vírus em si, tá? Aí a pessoa procura ver o médico, o que está acontecendo e às vezes, né, vai fazer o exame, né, que são as notificações, né? E aí entra nesses casos aqui, certo? Nesse caso aqui, são só já dessas amostras, já são confirmadas, ou seja, a pessoa fez o exame, né, e deu positivo, né, sendo que alguns casos acabaram levando ao falecimento, outros estão ainda em acompanhamento, porque o restabelecimento dessa pessoa às vezes pode ser prolongado, tá? Pode chegar até 3 ou 4, 5 semanas, depende muito do sistema imunológico da pessoa, porque aqui estamos enfrentando um vírus. Essa é a parte do calcanhar de Aquiles, né? Quando você está trabalhando com um vírus, né, você tem uma certa demora para recuperação, ou às vezes a pessoa se recupera de uma maneira mais rápida, né? Então os dados sempre vão ser dados absolutos e relativos que a gente vai ficar estudando nesse caso, né? Então, como eu havia falado para vocês, o universo estatístico aqui é o que? É toda a população do Brasil. A amostra, o que vai ser? Vai ser o que? Os exames feitos com as pessoas, né? Nesse caso aqui,
são um grupo ainda maior de pessoas, porque tem as pessoas, né, que deram negativos, que não foram colocadas aqui nesse quadro, né? Aqui a gente está trabalhando só quem recebeu como positivo o exame, certo? Bom, e esse. E como eu tinha falado, como o universo estatístico é muito grande, a gente são 209 milhões, não dá para fazer teste em todo mundo. E o que aconteceria? Você fazia teste em todo mundo e depois você teria que repetir novamente em 1 ou 2 semanas. Então é impraticável um serviço como esse, né? Então guarde bem, pessoal. Esse grupo de 43.079 é a amostra. E cada pessoa que realizar o exame é chamado de unidade estatística, certo? Então, para cada resultado que você tem é chamado de unidade estatística. E cada informação numérica obtida nessa pesquisa é também chamada de dado estatístico. Ou seja, sendo positivo ou não, ou deu positivo, a pessoa está indo bem no tratamento recuperado, ou a pessoa entrou em óbito, é sempre considerado como sendo dentro do que? Do dado estatístico, tá?